Quantas vezes você e seu esquadrão tático limparam a porta perfeitamente, fatiaram ângulo a ângulo, mas na hora de colocar o pé pra dentro da sala, tudo ficou um caos e todo mundo morreu. No vídeo de hoje vamos resolver esse problema. Você vai aprender a diferença entre entrada cruzada, entrada em gancho e como gerenciar o fluxo da sua equipe. E o mais importante, se você quer parar de morrer sendo o primeiro a entrar na sala, então fica comigo. Vamos começar pelo básico. Antes de você querer entrar num cômodo, a gente precisa entender o empilhamento. O empilhamento, ou stacking, como é chamado em inglês, é a formação básica na qual os operadores vão se organizar antes de entrar nesse novo cômodo. O empilhamento ele pode ser feito de duas formas: o empilhamento único ou o empilhamento dividido ou duplo. A diferença prática entre o empilhamento único e o empilhamento dividido é a função que cada operador vai exercer durante essa fase de pré-entrada no cômodo. No empilhamento único, você verá a equipe ou esquadra formando uma grande fila, todos atrás do primeiro operador, dando muito mais responsabilidade a esse primeiro homem. Ele será o principal responsável pela abertura. Claro que ele poderá contar com o auxílio do segundo operador, logo atrás dele, cobrindo seu flanco imediato ou até mesmo cobrindo a abertura durante o manuseio de equipamentos de violação ou equipamentos de arrombamento, como explosivos, escopeta, ariete, ou até mesmo utilizando um kit de chaveiro. Já no empilhamento dividido, nós fracionamos a equipe, dividindo-a, cada qual aqui agora terá uma responsabilidade. Os operadores mais próximos da porta serão os principais responsáveis por essa abertura. Os demais cobrem os dois flancos imediatos, bem como ficam atentos para fornecer algum apoio para os operadores da frente. É importante dizer que os operadores que estão à frente devem ficar sempre com o equipamento a pronto emprego. A responsabilidade deles é garantir que ninguém saia por aquela porta sem que eles tenham ordenado. No empilhamento único, veja só, um único operador ele é o grande responsável pela abertura e ele vai controlar o que ele vai fazer, como, quando fazer. Já no empilhamento dividido, a gente divide a função. Temos o operador na dobradiça da porta, o operador na maçaneta da porta. O operador da dobradiça da porta irá assentir quando o operador ao lado da maçaneta irá manusear essa porta. E nesse cenário é o 01 que decide se vai abrir a porta por completo ou parcial. Mas lembrando, ele não vai encostar na porta. Você limpou o que podia pelo lado de fora, mas agora você tem que entrar. Existem duas formas principais de fazer isso individualmente. A primeira entrada é chamada de entrada cruzada ou entrada em X. Ela é uma entrada natural e rápida. Com um simples movimento de quadril e durante uma única passada, você já atravessa a soleira da porta e já está dentro do cômodo. Já o outro tipo de entrada, chamado de entrada em gancho, ou ainda aqui no Brasil mesmo é chamado de entrada em nó. Na entrada em gancho, a gente troca a velocidade por um pouco de informação adquirida. O movimento de entrada é uma curva bem fechada, semelhante a um anzol ou gancho, ou até mesmo a letra C. O operador ele faz um giro de quase 180 graus, meio que abraçando o batente da porta para entrar no cômodo. Ok, até aqui você já compreendeu os tipos de empilhamento e os movimentos de entrada. Agora vamos entender como que funciona o fluxo dessas entradas. Mas antes, a gente precisa falar sobre protocolos. Você sabe o que é um protocolo? O protocolo, de uma forma bem resumida, ele é um conjunto de regras que devem ser seguidas. Mas aqui no nosso âmbito nós estamos falando de um protocolo operacional padrão, do inglês abreviado SOP. No CQB existem muitas formas de se fazer a mesma coisa, e quase todas estão corretas. As incorretas eu considero as técnicas ou ações que colocam o operador para assumir um risco desnecessário em troca de nada. Cada grupo tem aquilo que funciona melhor para ele
ou para as pessoas que estão nele. Portanto, os protocolos surgem a partir da adaptação de técnicas para que todos possam compreender e executar da mesma forma. Ou seja, para que seja feito num padrão. Vocês querem um conceito de padrão também? No, God! No, God, please, no! 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 Voltando para o nosso tópico, fluxo de entrada. Começando pelo fluxo alternado a partir do empilhamento único. No fluxo alternado a partir do empilhamento único, o primeiro operador vai escolher mentalmente e pode verbalizar ou não qual movimento de entrada ele vai aplicar, cruzado ou gancho. O segundo operador, logo atrás dele, vai realizar um movimento oposto ao primeiro, para cobrir a lacuna natural deixada pelo primeiro. O terceiro ele vai replicar o movimento do primeiro, sendo o oposto do movimento do segundo. Cada um vai opondo o movimento de quem está na frente. De uma forma geral, os números ímpares vão seguir fazer o mesmo movimento dos números ímpares e os números pares vão seguir fazer os mesmos movimentos dos números pares. Agora vamos falar sobre o fluxo alternado dentro do empilhamento dividido. Sempre que possível, dê preferência para o empilhamento único, porque ele é uma grande coluna sólida e segura. A coluna ela vai minimizar a silhueta do grupo. Quando eu instruo meus amigos e novos jogadores, eu falo sobre empilhamento dividido como uma consequência do ambiente e não como uma ferramenta primária. Isso porque ao dividir sua equipe em duas frações, você vai ter que dobrar sua guarda, porque agora você tem duas retaguardas. E é por isso que eu vejo como uma consequência do ambiente. Quando eu já entrei num cômodo e me deparo com uma nova abertura para um outro cômodo, eu vou economizar meu movimento e não preciso que eles manobrem e façam um empilhamento único. Já estamos no empilhamento dividido, podemos prosseguir a partir disso, tá certo? Aqui, com o empilhamento dividido, o 01 é o operador posicionado na dobradiça da porta e logo atrás deles estão os operadores com numeração ímpar. O 02 está na maçaneta da porta e todos os números pares estão atrás dele. E aqui a visualização é simples. O seu número dita a sua ordem de entrada. Se o primeiro operador faz um movimento de entrada cruzada, o segundo também faz o movimento de entrada cruzada, caracterizando aquele X passando pelo batente. Se o primeiro operador resolver fazer o gancho, o segundo e os demais também vão fazer o gancho. A gente vai sempre espelhar o movimento. Caso alguém se perca e vá para o outro lado, o operador que está entrando depois desse daí que errou, ele tem que corrigir o erro do colega para preencher a lacuna deixada por ele. E assim a gente invade e toma um ambiente com empilhamento dividido. Temos um outro fluxo de entrada baseado no empilhamento dividido, que é chamado de lado pesado ou heavy side. Esse particularmente é o meu preferido, que ele combina o empilhamento dividido com o empilhamento único. O fluxo de lado pesado ele coloca a numeração sequencial do lado da dobradiça da porta de acordo com a proximidade da abertura. Quem está mais perto da abertura é o 01, logo atrás dele o 02 e depois dele o 03. Aqui nesse cenário, agora do outro lado, na maçaneta da porta, temos o 04 e atrás dele, cobrindo uma área desconhecida, o 05. Desse modo, o 04 ele sabe que deve esperar todo aquele grupo que está do outro lado da parede para que ele possa passar pelo batente e entrar junto com os companheiros nesse novo cômodo. Do ponto de vista de quem entra, é bem simples. Você vai sempre fazer um movimento oposto ao operador que está na sua frente. Polícia, mãos pro alto! Mas senhor, por que eu tô sendo preso? Você está preso por não se inscrever e nem deixar o like no canal. Até esse momento nós falamos bastante de técnicas e de procedimentos, mas não falamos tanto de tática, né? É agora que isso muda. Vamos falar agora sobre táticas de entrada. Existem duas táticas principais. A primeira, entrada dinâmica, e a segunda, entrada deliberada. O que é a entrada dinâmica? Bom, a entrada dinâmica, o
próprio nome ele diz um pouco, é uma entrada realmente dinâmica. A gente vai utilizar dos 3 pilares fundamentais citados pelo Mike Curtis ali no seu livro CQB, como mencionamos no vídeo passado. Com essa tática você quer inundar a sala o mais rápido possível para sobrecarregar o sentido do inimigo. Ele não consegue lidar com múltiplas ameaças no mesmo tempo, sendo um único indivíduo. Já as entradas deliberadas, nós falamos um pouco no vídeo passado, quando discutimos sobre varredura, o fatiamento. Bom, muita gente chama isso daqui de doutrina israelense. Por quê? Os norte-americanos e britânicos utilizavam muito de entradas dinâmicas. Já os israelenses eles preferiam obter informação do cômodo antes de entrar. E essa varredura era feita quantas vezes o operador quisesse para ter a segurança antes de colocar o pé para dentro daquele cômodo. De uma forma bem simples, a entrada dinâmica você quer utilizar ela quando você sabe da localização do inimigo ou quando você sabe que há reféns em perigo imediato, ou até mesmo quando você já perdeu aquele elemento surpresa e precisa resolver aquele cômodo de uma forma bem ágil. Mas historicamente, e num único ano, aconteceram 2 incidentes que colocaram esse tipo de entrada em xeque. A Batalha de Mogadíscio, na Somália, e o Cerco de Waco, no Texas. Já a entrada deliberada vai garantir uma informação inicial para a equipe sobre o que tem naquele cômodo, e a partir da varredura, os operadores podem tomar a decisão de como e quando eles vão entrar. Ao longo dos anos, essas 2 doutrinas, essas 2 táticas foram se encontrando e surgiu algo que é chamado de doutrina híbrida. Ela traz um pouco da dinâmica e um pouco da entrada deliberada. Você age de uma forma bem dinâmica após garantir uma observação, uma informação visual do que tem dentro daquele cômodo. Agora imagino que você esteja se perguntando: tá, são 3 táticas e qual que eu vou utilizar? Bom, a resposta é simples. Utilize a tática que a sua velocidade permitir. Seja maleável. O CQB hoje ele exige que os operadores sejam maleáveis e se moldem ao ambiente. Se o ambiente pede uma ação dinâmica, você age de forma dinâmica. Se o ambiente pede uma ação deliberada, você age de forma deliberada. Então, seguindo os ensinamentos e parafraseando Bruce Lee, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar seu like aqui no vídeo, de ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse e compartilha com os amigos, para que então vocês possam elevar o nível da gameplay do seu esquadrão. Um grande abraço e até a próxima.